Responde hoje falando sobre o método Jodorowsky, sobre o funcionamento do método, sobre como eu uso o método, o que é um método, se é um método mesmo, a metagenealogia, a psicomagia, tarô evolutivo, enfim, todas essas coisas eu me propus a falar aqui hoje. Certo? Vamos ver, deixar o pessoal entrar para a gente começar. Tem várias perguntas já na caixinha, mas quem estiver entrando vai poder perguntar também. Eu de novo não avisei as pessoas, né? Tá ficando mania isso, vou avisar. Avisar pelo menos um dos grupos aqui. Tudo bem, gente? O som tá bom, tá funcionando. Cadê? Bom, hoje eu vou botar só no WhatsApp. Semana passada eu botei só no Telegram, enfim, a gente vai indo, né? Como pode, como dá. Então, eu vou falar aqui, então. Eu já falei várias vezes aqui, né, de psicomagia, né? A gente até falei um pouco de como funciona e tal. Falei um pouco já da metagenealogia, né, que é um estudo da árvore genealógica. O tarô evolutivo é como o Jodorowsky muitas vezes se refere à abordagem dele do tarô. E essas são três ferramentas que a princípio são independentes, né? Você pode usá-las independentes. Até quando eu coloquei método, eu achei meio estranho, porque eu nunca li escrito método. E não é propriamente um método, é muito mais uma prática, muito mais um processo, muito mais uma abordagem, né? Do que um método propriamente, mas são ferramentas que eu acho que as pessoas entendem melhor quando falam método, né? Como se fosse um formato que se aplica. Né? Por mais que o formato seja muito aberto, e eu mesmo uso de uma maneira bem aberta, eu recrio, principalmente na hora da psicomagia, eu incluo muitas informações que são da própria pessoa, incluo muito material que não é do repertório de Jodorowsky, mas enfim, é muito aberto, mas ao mesmo tempo é um certo procedimento. E aí, antes de começar a responder as perguntas, eu queria contar como que eu cheguei nisso, né? Porque, bom, fazer um breve panorama assim. Eu jogo tarô desde muito criança, né? Minha mãe começou a aprender tarô, eu tinha 10 para 11 anos. E com 11, 12 anos eu jogava fluentemente, né? Usando o tarô do Crowley que ela tinha, usando... a gente primeiro costumava tirar sempre de manhã, a gente conversava muito, tirava a carta do ano, carta do dia. Mas ela não me respondia perguntas, então eu mesmo tinha que me responder com os livros e tal. Então comecei a estudar sozinho, de uma maneira bem criança, né? Sem ler o livro, né? Muito olhando a figurinha, muito pegando um sentido ou outro, né? E assim, na adolescência eu jogava tarô. E isso ficou parado até que eu fiz o meu próprio baralho em 2012, de uma maneira bem intuitiva, a partir de uma série de esculturas que eu estava fazendo, um materializador de sonhos, eu fazia os sonhos. E aí me dei conta que aquele material de sonhos me lembrava a maneira como eu lia o tarô, né? Como eu entendia o tarô. Porque mesmo a abordagem que a minha mãe estudava não era uma abordagem muito, não sei se tradicional é difícil, né? Porque são várias tradições, mas era uma abordagem bem aberta, né? Uma abordagem bem dos símbolos, uma abordagem bem do inconsciente e tal. Então, para mim, e a gente tinha um tarô que eu jogava muito, que chamava tarô Neo-Tarô, do Osho, agora foi relançado como tarô da transformação do Osho, e não é um tarô no sentido que não tem as 78 cartas, não tem essa estrutura que a gente entende do tarô, mas era um baralho oráculo com 50 ou 60 histórias, histórias sufis, histórias cristãs, histórias budistas, histórias zens, enfim. E essas histórias, então, me organizavam muito como era um tarô, assim, no sentido que a gente pode desdobrar os símbolos, desdobrar as imagens. E aí, então, eu tinha essa vivência, né? Por conta desse baralho que eu voltei a estudar tarô mesmo, né? Isso em 2012, eu comecei a estudar tarô. Aí já peguei uns livros que eu achei, não, isso aqui não tem nada a ver. Eu que, não, enfim, né? Que nunca tinha lido um livro inteiro de tarô, eu pegava o livro, não, isso aqui tá falando alguma coisa errada, não é isso. E tá, mas continuava jogando, algumas coisas me serviam e tal, eu comecei a estudar de uma maneira assim. Me falaram do Jodorowsky nessa época, em 2012, aí eu li a Psicomagia, achei incrível a Psicomagia, né? O livro Psicomagia é super bonito, é autobiográfico do Jodorowsky. E aí eu comecei a usar a Psicomagia nas minhas aulas de performance,
que eu achava que organizava bem algum entendimento de como você pode usar o seu material pessoal na performance. Então eu comecei a usar só psicomagia na performance. E aí logo depois disso, em 2014, eu fui chamado para um congresso de performance, um congresso, sei lá, um seminário. Fui convidado para esse evento que ia acontecer em Marseille. E era um evento que dava só estadia lá, não era um evento tipo mega evento, era um evento de universidade, mas estava ligado ao Museu de Arte Contemporânea de Marseille, enfim, tinha uma articulação boa e eu fui convidado. E eu falei, gente, mas é em Marseille, tem um tarô de Marseille, isso é um sinal, isso é uma coisa, eu vou ter que ir para lá, vou arrumar um jeito, conseguir um edital de passagem. E fui, né? Ganhei um edital de passagem, ganhei hospedagem, pronto, vou para Marseille. O resto eu pago. E aí fui com essa ideia de que eu estava indo para Marseille para entender o que era o tarô de Marseille, para entrar em contato com o tarô, porque justo eu estava pesquisando, falei, lá eu vou conseguir descobrir. E aí, conversando com várias pessoas, me falaram do Jodorowsky de novo, e aí eu procurei gente do Jodorowsky em Marseille, não tinha ninguém. Enfim, aí me indicaram uma pessoa em Paris, eu comecei a trocar ideia com essa pessoa em Paris, a Eva, que fazia parte lá do grupo de estudos do Jodorowsky, né, por muitos anos e tal. E em Marseille, você chega em Marseille, é uma cidade que é muita história, né? A cidade mais antiga da França. É uma cidade que, na verdade, é muito anterior à França, uma cidade que vem do Império Grego, né? Um interposto comercial grego lá, então já é um lugar de mistura, né? Então você começa a entender o tarô a partir dessa mistura, né? É uma mistura dos fluxos que vinham do Mediterrâneo, da África, da Ásia. Então é uma cidade já muito miscigenada desde a época do Império Grego, né? Que era um lugar de passagem, um lugar de transformação, e por isso um lugar muito intenso. E aí eu chego lá, aí você vai assim, perto do porto assim, tem uma torre, eu falei, gente, a torre, tá aqui a torre, eu vou lá na torre, visitar a torre, andei a torre e tal, e perguntava de tarô na lojinha, né, desse monumento, né, não é um monumento, tem um pequeno museu, né, nessa torre, que seria uma coisa meio medieval, né, enfim, mas você anda lá, tem uns jardins da torre super bonito. Aí pergunta de tarô, ninguém sabe. Aí vou numa igreja, e a igreja é repleta de desenhos medievais, né? Que lembram como chama? Os arabescos, né? Os arabescos que são incorporados, né? Então é um lugar de passagem entre o mundo árabe, entre o mundo cristão. Então tem essa mistura que tem no baralho, né? Que tem no tarô. Mas ao mesmo tempo perguntava das pessoas, eu perguntei no hostel que eu fiquei, antes de entrar na hospedagem da universidade, eu fiquei 2 dias no hostel, eu perguntei para as pessoas, por que você está procurando tarô em Marseille? Tem um tarô que chama de Marseille, eu falava para as pessoas, é? Algumas pessoas, sim, já ouvi falar, é verdade, tem um tarô que chama de Marseille, mas ninguém me sabia me dizer. Aí eu fui no museu lá do Marseille, falei, onde está o lugar do Museu do Tarô de Marseille? Não, o Museu do Tarô de Marseille não tem. Depois eu fiquei sabendo que o Camoan, né, esse que restaura o baralho junto com o Jodorowsky, ele tem o plano de fazer um museu, enfim, não fez ainda, mas enfim. Na época eu não conhecia o Camoan e não sabia dessa história. Procurei, fui num lugar de turismo, onde que está um lugar que vai ter, né, os acervos históricos. E aí entendi muito da história de Marseille, né? Além de ser um lugar de comércio, é um lugar de indústria, é um lugar das primeiras manufaturas. Então no Museu da Cidade tem lá uma manufatura, tem uma grande estilo gravura de baralhos, né? Eram os primeiros baralhos de cartas de jogar mesmo, foram impressos em Marseille, esses em escala. Então é um lugar que passava os fluxos, e por passar os fluxos passou também os grandes impressores, e por isso o tarô se chama de Marseille, não porque ele nasceu em Marseille, o Camoan diz que nasceu em Marseille, mas é uma ficção dele, um mito dele. Mas historicamente o baralho já estava circulando, desenhado, né, pelo mundo afora, no sul da França, na Itália, talvez em outros lugares. Mas quando chega em Marseille ele começa a ser impresso. Por quê? Porque ali tinha tecnologia para imprimir. Então, fiquei satisfeito com isso, não tinha em Marseille, não achei o baralho em Marseille, falei, o baralho não está em Marseille, o tarô não está em Marseille, o tarô se diluiu pelo mundo e agora está nas cabeças e nas mãos de todas as pessoas que recriaram o tarô. Mas por que eu estou falando isso, né? Isso me levou, então, a conversar, e aí logo depois eu fui para Paris, saí de Marseille e fui para Paris, fui conversar com essa pessoa que eu estava em contato, a Eva, que era do grupo lá do Jodorowsky, e a gente combinou de trocar, né? Então eu joguei para ela com o meu baralho, do Materializador de Sonhos, e ela jogou para mim com um baralho de Jodorowsky, com um baralho restaurado do Jodorowsky, que é o tarô de Marseille, né? O Camoan Jodorowsky. O Jodorowsky Camoan, como a
vezes escreve. Então, aí ela jogou pra mim de uma maneira que eu nunca tinha visto ser jogado, né? Eu, enfim, jogava desde criança, já tinha jogado com muitas pessoas, enfim. Tinha jogado dentro de uma certa bolha ali, minha, né? Com muitas pessoas, lido alguns livros, mas eu nunca tinha visto ela jogar daquele jeito que ela jogou. Que era como? A gente tirou... ela integrava um pouco a metagenealogia, né? E a psicomagia, mas não falou nada disso pra mim, não falou esses nomes pra mim. Mas então a gente tirou 3 cartas e ficamos horas falando sobre essas 3 cartas, sobre esses arquétipos das 3 cartas. A gente ficou, realmente, eu fiz um jogo pra ela de meia hora, ela fez um jogo pra mim de 2 horas e pouco. Né? Foi uma troca assim que a gente fez. Mas nesse jogo, com essas pequenas cartas, eu não fiz muitas perguntas, né? Vamos ver o que está acontecendo. E 3 cartas. Antes ela tinha tirado uma carta para entender, e depois, só lendo a metagenealogia, né, que é o outro livro do que eu entendi qual era o procedimento. Né? Ela tirou outras 5 cartas para entender de que ordem era a questão que a gente ia trabalhar. Né? Se era pessoal, se era dos meus pais, se era dos meus avós, se era dos meus bisavós, ou se era uma coisa universal. Tinha essas 5 possibilidades, eu achei, tá. Tirei logo um ás de paus, né? Que paus é o fogo, enfim, são os pais. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Daqui a pouco a gente vai fazer uma prática de metagenealogia bem simples, assim, que a gente pode fazer em casa. Mas é isso, ela começou a perguntar da minha árvore genealógica a partir do baralho ali, né? Então a gente foi vendo, e aí daqui a pouco ela viu que eu tinha que trabalhar uma coisa com a minha mãe, com um segredo, enfim, essa sacerdotisa foi associando os elementos dos arquétipos ali que estavam naquelas cartas com as histórias que a gente tinha conversando, nessas lembranças de infância, enfim, questões que eu tinha que trabalhar e que estavam embarreirando aí a minha evolução, né? Essa ideia do tarô evolutivo. O que é o tarô evolutivo? Pensando que o tarô reflete essa evolução dos arquétipos, né? Desde do louco, né? Que se joga no mundo até o mundo que se realiza, né? Então o tarô seria essa jornada do louco ao mundo. Então uma carta vai contando e vai informando a outra e vai criando desafios para a outra, então é um fluxo que segue. E aí, então só da ordem das cartas já dizia alguma coisa desse fluxo. Isso é muito interessante, mas me pareceu muito interessante isso, de que no final da sessão eu tinha uma psicomagia para fazer. E ela nem chamou desse jeito, ela chamou desse jeito, enfim, não foi uma coisa que, então olha só, a sua questão é essa com a sua mãe, você vai fazer essa psicomagia com a sua mãe. E no caso, era uma psicomagia que eu tinha que contar segredos, né, segredos para minha mãe, porque era a papisa que tem segredos que não fala, né, então fiquei com aquela questão, né, então, uma coisa que eu não estava na minha pauta, né, a questão específica, o trauma específico que apareceu a partir das cartas não estava no meu campo de consciente, né? Não estava, tipo, uma coisa que aconteceu tantos anos quando eu era criança, imagina, nunca, né? Eu fui lá para conhecer o trabalho dela, para conhecer o funcionamento, né? O método Jodorowsky, eu fui lá para uma coisa bem técnica e saí lá com uma coisa muito profunda e que eu tinha acessado coisas que eu falei, gente, eu preciso aprender isso. Isso foi 2014. E aí, na época, não tinha os livros em português, né? Eu comprei logo depois o livro em espanhol, O Caminho do Tarô, que depois lançou em português em 2018, lançou em português, né? Eu comprei A Via do Tarô em espanhol, então li logo depois, em 2014, o livro em espanhol, que já dá várias pontes, assim, mas não dá tudo, né? Porque a psicomagia é um livro, né? E o Caminho do Tarô é outro livro. O Caminho do Tarô é bem falando do tarô, né? Como funciona o tarô. Mas se você vê o Jodorowsky jogar, ele faz a mesma coisa que eu fiz nesse jogo com ela, né? De uma maneira muito rápida. Você vê ele jogar, ele faz esses jogos... se você acha no YouTube, né? E eu comecei a ver vários jogos dele no YouTube, em que ele, em 10 minutos, ele já equaciona aqueles elementos ali sem falar com a pessoa, né? Ele tira 3 cartas ali, equaciona ali, vê o nome da pessoa, era um fator... os números que ela falava, enfim. Então ele joga para a pessoa, ele fez vários desses jogos, eram do crowdfunding de um dos filmes dele, então ele estava dando, era como a troca, né? Então ele estava dando esses jogos para pessoas que colaboraram no filme. Então só tinha a pergunta da pessoa e as cartas que ela queria tirar, né? 3 números, e aí com essas 3 cartas ele fazia exatamente o que a Eva fazia. Algumas vezes ele não chegava na psicomagia,
mas algumas vezes ele chegava muito rapidamente, ele sacava ali, pã, e chegava na psicomagia. E é uma coisa muito, se você não está percebendo o que ele está fazendo, muito mágica mesmo, muito grande, ele tirou isso. E cada vez falava de uma maneira diferente das cartas, né? Então é um repertório muito grande que ele tem. Tá, tudo bem. Mas aí, então ficava faltando alguma coisa entre esses dois elementos, né? Eu continuava usando a psicomagia na performance, nas aulas de performance, e usava o tarô, estava estudando o tarô a partir do livro do Jodorowsky, O Caminho do Tarô, né? Aí que eu cheguei na metagenealogia e me pareceu uma coisa bem estranha quando eu comecei a ler o livro da metagenealogia, que também não tem em português, mas tem em espanhol, e é fácil de achar na internet, a metagenealogia, que é esse estudo da árvore genealógica, né, do tarô. E aí eu comecei a olhar isso, achava, tem muitas coisas que parecem que são, porque é muito muito curioso, né? Parece que são muito convencionais, né? Coisa dos 4 elementos, você fala, mas isso é uma coisa convencional, isso não vou ver isso na vida real, né? E aí, então eu não, lendo o livro da metagenealogia, eu não me senti empoderado de usar como eu me senti da psicomagia, né? Psicomagia, eu acho que ler o livro já com o meu repertório de arte, de performance, eu já puxei isso, vou começar a usar isso dessa maneira, né? Que é uma abordagem, um pensamento mais do que um método, né? Psicomagia é mais que se você assistir um filme, né, o Psicomagia, você vê que o Jodorowsky usa isso de uma certa maneira, com um certo repertório, mas quando você lê o livro, você vê que pode ser usado para qualquer repertório, né? Então qualquer artista já faz, de certa maneira, uma psicomagia quando transforma as suas questões pessoais em imagem. Então, e com o tarô, era uma questão que eu tinha com o tarô, né? E isso me deu um clique, assim. Eu já tinha feito isso em sessão de Búzios, né? Um amigo jogou para mim Búzios. E aí no final, você tem essa questão, tem isso aqui, e vou te dar esses banhos aqui para você tomar. Você vai começar um projeto novo, então toma uns banhos aqui de coco, você é filho de Oxaguian, né? Eu sou filho de Oxaguian e tal, então toma um banho de coco, de flores, não sei o quê. Deu uma ação concreta para mim, que me empoderou daquela transformação que eu precisava, né? Então, e o que o Jodorowsky faz, e o que eu fiz nessa primeira sessão que eu fiz com a Eva, era dar exatamente isso, uma ação concreta para a pessoa transformar aquilo que precisa ser transformado. Porque muitas vezes eu descobria no jogo o que a gente estava acontecendo, a sua questão é meio essa. Tá, você tem meio isso aqui, mas e a pessoa, o que ela faz com isso que ela descobriu, né? Ficava assim, tipo, você lida com isso. E muitas vezes você descobrir qual é a questão, você trazer à tona a questão, não é pouca coisa, né? Você já tem uma cura de trazer à tona a questão. Então tá, você trouxe à tona a questão está ali e a pessoa vai trabalhar. Com a psicomagia você consegue construir... O Júlio Chaguian também, que bom. Com a psicomagia você consegue construir um ritual de cura, né, para isso que você descobriu no jogo. E a metagenealogia é uma coisa que faz uma ponte, né? Porque a maior parte das nossas questões estão ligadas à árvore genealógica. A gente está batendo um sol aqui, mas dá para me ver, né? Eu não vejo vocês aí direito. A metagenealogia é essa versão desse estudo da árvore genealógica do Jodorowsky, né? Que ele faz uma correspondência dos símbolos do tarô com os padrões da árvore genealógica. Então, ele olhando as árvores genealógicas, ele começa a perceber repetições, muitas repetições, né? E no livro eu olhei assim, não, mas foi porque ele pegou esses 10 exemplos aqui que por acaso tem essas repetições. Mas aí, né, início do ano passado, eu fiz o curso com o Christopher, né, de metagenealogia. E aí também, né, com as pessoas do grupo também tinham essas repetições. Eu vi essas repetições na minha árvore, que eu não tinha visto ainda. Repetições o quê? De nomes, de padrões, de tipos de relações, de disfunções. Né? Então isso se repete, geração a geração você vê alguém que está, de novo, fazendo com algum padrão dos avós, dos bisavós, aquele padrão se repete. Tanto padrões mentais, como padrões emocionais, como padrões físicos, doenças, né? ou questões. Então a gente vê que tem alguma coisa, e ele fala da armadilha da árvore, né? A trampa. Então é como se a árvore genealógica tivesse uma armadilha. E quando você ganha um nome, nasce filho de uma pessoa, você está numa armadilha. Se você não prestar atenção, a armadilha está armada no seu inconsciente, você vai cair nos mesmos problemas, mesmos padrões inconscientes, mesmo tipo de conflito com companheira, companheiro,
mesmo tipo de disfunções emocionais, disfunções psicológicas. Você vai cair nesse... Se você não estiver consciente, não estiver se trabalhando, você vai cair nessa questão. É como se o inconsciente familiar fosse uma coisa só, né? E para você sair dessa armadilha, você tem que ter a consciência. E aí você... É como se tivessem duas forças, né? Uma força inconsciente, do inconsciente familiar, que te puxa para repetir o mesmo sofrimento que seus avós tiveram, que seus pais tiveram, que seus bisavós tiveram. O mesmo, né? Você repetir, atualizar os mesmos problemas, né? Você repetir, é como aquele livro 100 anos de solidão, né? Uma geração está atualizando os traumas da geração anterior, né? E aí, enfim, essa é a armadilha. E se você está consciente disso, você começa a ter a se segurar em outro polo que está te puxando para o supraconsciente. Ou seja, você está tendo a oportunidade de transformar a sua árvore genealógica. Você está tendo a oportunidade de pegar aquilo que você reconhece da sua família e curar. E quando você cura a você mesmo, né, você cura um padrão que você tem, né, porque você recebeu esse padrão. Quando você cura esse padrão, você está curando também os ancestrais. Isso é uma coisa muito bonita. Isso tem na mitologia Zulu, né, na constelação familiar. A ideia de que a gente tem a oportunidade, então, de curar, então, os processos de outras gerações, né? E tanto para frente como para trás, né? Se você recebe aquele presente da sua árvore como um desafio para você curar alguma coisa, você cura e você não passa isso adiante. Isso tem em várias tradições xamânicas, isso tem na constelação familiar, isso é uma constatação de que se você não cura a coisa, você deixa ela de herança, né? Então eu recebi algumas heranças que eu tenho que trabalhar, porque eu não quero passá-las adiante. E eu trabalhando elas, eu curo, inclusive, as pessoas que já estão desencarnadas, eu curo. E aí tem uma imagem muito bonita que o Jodorowsky dá, né? Que muita gente quer cortar a árvore, né? Cortar a árvore. E eu mesmo, né? O meu nome Nadan, todos os nomes começam com N, e quando eu escutei isso, eu falei, absurdo, absurdo. Todos os nomes começam com N, tem uma coisa de negação da árvore. Então eu queria cortar a árvore, não tenho nada a ver com meu pai, não tenho nada a ver com essa história, eu sou um artista, sou outra coisa, estou pensando em outras coisas, não tenho nada a ver. Enquanto você está querendo cortar, você vai cair na trampa, né, na armadilha. Se você você tem que se alimentar do que a árvore te dá, se ressignificar e transformar. E aí nisso você sai da trampa, você cai nas bênçãos, né, e você está curando também. E a imagem que o Jodorowsky traz é essa da árvore, né? Nós somos os frutos da árvore, né? Você é o fruto das árvores genealógicas da sua família, né? Se você pensar que então seus pais são os galhos, seus avós estão ali mais pro tronco, os seus avós, né, bisavós ali estão nas raízes. Então a gente é essa árvore, a imagem da árvore é essa. E a gente vai julgar a árvore pelo quê? Pelos frutos, né? Você não vai julgar uma árvore se ela toda retorcida, nessa árvore sofreu, né? Tudo bem que ela sofreu, se ela dá bons frutos, ela é uma boa árvore, né? Então, o trabalho que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é ser um bom fruto da nossa árvore, né? Então, se você é um bom fruto da sua árvore, você honra o sofrimento, né? Porque se a gente for para as gerações anteriores, a gente fatalmente vai cair em grandes traumas coletivos, né? As guerras, né? Os grandes processos colonizatórios que aconteceram, se você pensar aí 100, 150 anos atrás, bisavós, enfim, não sei quanto, depende da idade, mas você vai passar por essas questões. E se você entende que por exemplo, uma guerra, né, que é um trauma coletivo, ou a escravidão, que é um grande trauma coletivo, ou o processo de miscigenação forçada com os indígenas, né, nós somos a sociedade brasileira é uma sociedade filha do estupro, né? Então nós temos esse trauma coletivo, tanto da escravidão, quanto dos estupros, quanto enfim, tudo isso está na árvore genealógica. Isso vai sendo passado, né? E é uma coisa sem fim. Se a pessoa não para curar aquilo ali, para trabalhar aquilo ali, isso vai continuar sendo passado, né? Não é porque a escravidão acabou que os traumas foram limpados. Não é porque a guerra acabou que os traumas que acabaram, né? Então, esses traumas eles vão sendo repassados, né? De geração em geração. Tá muito estranho essa luz na minha cara, né? Eu não vejo vocês, vou chegar um pouquinho. Ver se eu saio um pouco do sol. Deixa eu ver se melhora. Vejo vocês melhor agora. Nem sei se está funcionando, né, quando a luz bate na minha cara. Mas enfim.
Então a gente tem essa ideia da árvore que pode ser curada. E aí, por isso que eu vim fazer essa aula aqui hoje, né? O que eu botei para falar, eu estava contando um pouco da história dessa e tal, de como eu cheguei nisso, né? Então eu cheguei, tava ruim não, mas para mim eu não consigo ver vocês, se eu fico no sol eu não consigo ver o que está acontecendo. Se vocês quiserem fazer perguntas, pode botar no caixinha de perguntas que é mais fácil, tá? Como reconheço meus traumas? Não tenho acesso à minha árvore genealógica. Isso já é uma informação, né? Quando você fala, não sei quem são meus não sei, às vezes as pessoas, um órfão não sabe quem são os pais, muitas vezes não sabe quem são os avós. Muito comum não saber quem são os bisavós, né? Tem os êxodos, as migrações. E aí isso já é uma informação, né? Isso já é uma informação. Quando você não sabe... Estão tocando campainha aqui. Quando você... será que eu atendo? Não vou atender não. Deixa a pessoa. Você não sabe já é uma informação, né? Então você faz sua árvore genealógica, você não tem o nome das pessoas, você não sabe quem são, mas você pode sentir em você porque você traz essa informação. É como se essa informação energética tivesse passado pela sua mãe, né? Mesmo que você não conheça a sua mãe, passa por dentro da barriga, você já recebe as informações da árvore genealógica. Claro que você continua recebendo, né? Se você é criado pelos seus pais, você continua recebendo. E claro que isso não é uma coisa direta, né? Você também, se você não conhece seus pais, tem pessoas que fazem a função de pai, de alguma maneira, ou de mãe, e isso então vai ser agregado aí no seu inconsciente como essa pluralidade desse arquétipo que vai estar na sua árvore de alguma maneira, mas você sentindo no seu corpo, meditando e fazendo algumas práticas, você consegue acessar essas pessoas, né? E os traumas e as questões, e estudando um pouco da história, né? Estudando um pouco da história recente, você pode imaginar também. E se você imagina, memória e imaginação são muito parecidos, né? Então, se você sente, tem uma intuição, já vale, né? E é o processo inverso, né? Você entende que tem traumas que geram bloqueios, né? Então, você tem esse caminho, né? Traumas geram um tipo de bloqueios, né? No caso, eu tinha uma questão do elemento fogo, né? Ou seja, de me encontrar profissionalmente nessa época aí de 2014. E isso está a ver naturalmente com os pais, né? Com o pai, com a mãe, principalmente com o pai. Então você vai trabalhar, por que eu tenho essa questão com o pai? Se você não conhece o seu pai, você vai imaginar e vai intuir e tal. E vai trabalhar de alguma maneira, né? Como se a árvore não fosse só fora da gente, é principalmente dentro da gente que a gente está trabalhando. Então, se você reconhece um bloqueio, você pode intuir em que lugar da árvore ele está. Isso tem a ver com a prática que eu queria propor. Deixa eu ver quanto está de tempo. Dá tempo ainda, posso responder mais umas perguntas antes de propor a prática. Faça uma pergunta na caixinha, senão eu tenho que ficar voltando aqui no comentário e vou acabar perdendo as perguntas. Esse processo passa por fazer a árvore genealógica? Sim, numa sessão, então, a sessão de completa, né, você faz a árvore genealógica, geralmente com algum objetivo, né? Ou jogando o tarô, você reconhece quais são as questões que têm que ser trabalhadas na árvore. Você pode fazer ela formalmente, desenhar ela, né, escrever, ou você pode só ir conversando sobre ela. Eu, geralmente, na sessão, eu coloco os nomes ali, e a gente vai acessando os nomes e as relações e as histórias, conforme a necessidade do que está sendo trabalhado, né? Qual o trabalho que tem que ser feito. Então, fazer a árvore é sempre bom. E é um trabalho infinito, né? Você pode ler a partir do ponto de vista emocional, a partir do ponto de vista profissional, a partir do ponto de vista, enfim, físico e tal. Fico pensando nas relações problemáticas do pensamento arborescente que traz com dicotomia. Entendi, obrigado, Rogerinho. Acessei a constelação do meu avô húngaro que perdeu a família no nazismo, morreu louco de tuberculose. Enfim, vão ter essas histórias nas árvores, né? Se a gente pensar que as pessoas vão indo, né? Vão ter essas histórias continuam atuando sobre a gente, se a gente não é consciente delas, né? E mesmo se a gente é consciente delas, né? Ainda é tipo uma ferida que você vai cicatrizar, não deixa de ter a cicatriz, né? Tipo, hoje eu posso falar dos traumas, que na época, né, que eu comecei a trabalhar esses traumas, né, nessa história lá,
2014 eu tinha um trauma ali que eu não estava consciente dele, ele estava atuando sobre mim sem eu saber. Não é que ele desapareceu, mas agora eu posso falar sobre ele de uma maneira leve, e posso entender como que isso funcionou sobre mim, e posso tomar escolhas, né? Tomar decisões que mudem as minhas escolhas, e então é uma cicatriz, não é mais uma ferida, né? Vamos lá. Certo? Deixa eu ver essas perguntas que tem aqui. Você acha que dá para combinar constelação e árvore? Então, a constelação é um trabalho sobre a árvore genealógica, né? E é muito similar, em vários aspectos, à metagenealogia, né? Mas é diferente em outros aspectos também. O Jodorowsky chegou a trocar figurinhas, né? A trabalhar um pouco com Hering, né? Da constelação. Então, eles têm uma troca aí de informações. Eles são da mesma geração, né? Acho que tem uma diferença aí de poucos anos entre um e outro. Eles trocaram figurinhas, mas são práticas diferentes, né? A constelação, a própria constelar ali, né? Já é uma cura. O Jodorowsky, ele usa a constelação como uma ferramenta de diagnóstico, né? Para criar as psicomagias. Então, enfim. Mas no fim das contas é o mesmo trabalho. Se você quer trabalhar sobre a ancestralidade, tem essas duas maneiras, tem outras também xamânicas de lidar com isso. Né? Por que o tarô evolutivo? Então, o tarô evolutivo, eu falei, né? O tarô evolutivo, essa ideia de que a ordem dos arquétipos do tarô está falando da evolução, e eu falo isso numa aula lá que eu deixei lá no YouTube, tem uma certa sequência. Então, você pode considerar que o louco é uma pessoa de 0 anos, quando faz 1 ano começa a aprender a manipular o mundo, com 2 anos começa a perceber que sente, com 3 anos começa a entender que pode controlar ali a sua criatividade, com 4 anos controla o seu corpo, com 5 anos começa a perceber que a linguagem pode levar a outros lugares, com 6 anos começa a fase genital, né? Começa a descobrir ali que é uma pessoa sexuada, né? Com 7 anos começa a ter vontade de fazer coisas fora, começa a querer sair para um segundo círculo na escola e tal, e assim por vai. Então a gente percebe que isso acontece na evolução de cada pessoa, e isso acontece ciclicamente várias vezes em todos os processos, então a gente entende essa evolução. Então quando a gente tira as cartas, a gente está muito atento a esse encadeamento das cartas e o que está blecando, né? Então você tira um arcano 14, que é do, sei lá, a integração, né, a arte, a temperança, e aí você depois tira um arcano 2, então o que está brecando ali na papisa a sua integração que vem do 14. Então a gente tem esse caminho que é feito, né? Então como que o caminho natural é os arcanozinhos subindo, e a gente pensa na nossa vida como uma jornada também do tarô, né? Isso tem quem faz isso na psicologia, né? Os arquétipos dentro do tarô, né? seja o Jung e o tarô, seja o processo de individualização do tarô, tem essa abordagem parecida também. O Jodorowsky não fala disso diretamente, mas tem isso no pano de fundo, né? Dessa ideia, e pensando que a gente está em evolução, né? Pensando nessa dicotomia, né? Tem alguma coisa que está puxando para a gente repetir, e a gente não quer repetir os padrões negativos, a gente quer pegar as dádivas, os esforços, as conquistas, né, dos nossos pais, dos nossos avós, dos avós ancestrais, e levar para um outro ponto, evoluir isso. Né? Então, a ideia é de que a gente está usando o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e de evolução pessoal. Então, essa é a ideia do nome. Vou responder aqui. Tenho padrões já conscientes que ainda não sei o que fazer, o que pode ajudar. Isso era uma coisa que eu tinha também, né? Quando eu jogando o tarô, eu percebia, puxa, essa pessoa está com essa questão, e como que eu ajudo, né? Se fosse uma mãe de santo, dava lá uma simpatia para fazer, uma encruzilhada para lá, uma oferenda e tal, né? E eu não tenho eu não entendo desse repertório de imagens, né? O que eu vou fazer? A psicomagia é um pouco essa tradução contemporânea dessas simpatias, desses rituais, né? Então você pega, então você já entende qual é a sua questão, tá? A minha questão na árvore genealógica está ali com a minha avó, que foi estuprada e que foi tirada da tribo e foi levada para o mundo.
Então eu tenho essa questão ali da violência, tenho essa questão tá aqui, eu sinto essa questão na hora que eu me relacionar, eu sinto as relações abusivas, então eu entendo qual é a questão, tá consciente, mas eu continuo caindo na armadilha. Então eu vou criar um ritual simbólico, que seja diretamente ligado à minha avó, seja de outra maneira. Então os rituais podem ter vários sinônimos, né? Quando a gente está falando de campo simbólico, a gente está falando de sinônimos infinitos, né? Então eu posso fazer esse símbolo com desenho, com quadro? Posso. Posso fazer ele com bonequinhos, como na constelação? Posso fazer ele com um ritual, com os elementos? Não? Posso fazer em várias escalas, né? Então eu posso pegar e transformar numa metáfora. Então qual é a metáfora ali para a violência? Qual é a metáfora ali para o abuso? Qual é a metáfora ali para o... Então quais são essas metáforas? Como que elas reverberam? E aí, quando eu faço a sessão, eu pego o meu repertório e tento puxar o repertório da pessoa, se a pessoa é artista principalmente, puxa esse repertório. Que repertório você tem para falar desse assunto? Que seja a violência, seja o abuso, seja a falta de dinheiro, seja a falta de amor, seja, enfim, bloqueio criativo, seja qual for. Você tem lá essa questão já dada. E quais são as metáforas que a gente tem na árvore, no tarô, na sua mitologia pessoal, no meu repertório pessoal para ajudar a pessoa. Então, a gente mistura isso e chega num ritual. O ritual é um processo de transformação energética, de transformação de cura mesmo, né? Então, a gente faz, e tem essa ideia muito bonita, que o Jodorowsky formula assim, que o nosso inconsciente não sabe falar a linguagem consciente. Mas a gente pode aprender a linguagem do inconsciente. Então, a gente fala a linguagem do inconsciente, a gente oferece uma nova metáfora para ressignificar essa questão. Eu não quero apagar essa questão, não quero cortar, não quero fingir que não aconteceu. Eu quero entender essa questão, entender como eu sou fruto dessa questão, honrar isso e transformar isso em alguma coisa. Por isso também a psicomagia sempre termina de uma maneira positiva, né? Como que eu ressignifico isso e convivo com essa ferida, que agora vai ser uma cicatriz? Transformo ela num emblema de poder, num emblema de sim, eu curei isso, sim, agora eu posso ajudar as pessoas que têm esse problema, sim, agora eu posso lidar de uma maneira diferente com esse aspecto da minha vida, né? Então é essa a ideia, Bianca. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Rogério falou, eu estou lendo o Caminho do Tarot de Jodorowsky e não entendi esse lance de numerologia da coisa. Vou ter que fazer uma aula só sobre isso, adoro numerologia. O Jodorowsky ele absorve a numerologia de uma maneira muito intensa e muito interessante. No curso Arte do Tarot, eu trago isso e eu acho muito interessante a maneira como que ele absorve a numerologia. E é uma maneira também dele pular de um arcano para o outro, né? Então, se você olha as cartas e, sei lá, por exemplo, a papisa de novo, né? Você pega a papisa e olha, a papisa tem um livro, né? No livro da papisa tem várias linhas, né? Você conta quantas linhas, aí você vê que tem 17 linhas. Qual o livro que a papisa está lendo? A papisa está lendo o quê? A Estrela. Como dar e receber. Ela está reclusa ali naquele mundo dela, aprendendo sobre ela mesma, mas o que ela quer aprender, o que ela precisa aprender? Ela precisa aprender com a estrela, como dar e receber, como se abrir. Então, ele faz isso dá para fazer isso em todas as cartas, com todos os elementos, linhas, bolinhas, quantidades de pedaços da coroa. Você pode fazer isso em todos os lugares, você vai começar a perceber que os arquétipos eles se complementam, né? Então você tem o número 4, sempre que tem o número 4 você vai remeter ao imperador, sempre que tem o número 10 você vai remeter à roda da fortuna, sempre que você tem o número 1 você vai remeter ao mago. Então você vai estar trabalhando esses arquétipos de maneira muito sintética. Mas isso é um estudo interessante. No livro ele explica bem isso, mas é muita prática para você pegar esse joguinho, né? E aí você começa a ver na vida, né? É uma outra maneira de você ver os elementos da vida. Olha aqui, tem 2 folhinhas que caíram aqui em cima da mesa. Desde que eu botei ela aqui há meia hora atrás, caíram 2 folhas. Então, eu de novo estou falando dessa questão da papisa dos segredos, que é uma questão minha, né? Como contar os segredos, como revelar os segredos, como desmistificar as coisas. É uma questão que eu tenho. A papisa é um arquétipo que eu trabalho muito. Enfim, mas aí caíram 2 folhinhas e eu me lembro da papisa. Eu posso pegar isso em qualquer lugar, nas cartas, na vida.
e na árvore, né? Quantos irmãos tem, quantas gerações, enfim, quantos anos tem, né? Os anos também contam isso, né? Se é uma coisa que aconteceu, por exemplo, tem um projeto que aconteceu há 16 anos, eu sei que está no momento dele explodir, dele se transformar, porque estou no arcano da torre, enfim. Então, vamos seguir. Muitas coisas, isso aqui eu não consegui ler. Não seria melhor se a própria pessoa inventar seu próprio pai imaginário com a sua orientação, mas com a autoria da pessoa? Acho que você está falando daquilo que eu... quando você não... No caso de uma pessoa órfã, né, que não tem o pai, ou de um pai que você não conheceu, um avô que você não conheceu, um bisavô que você não conheceu. Às vezes você sabe a história, às vezes você não sabe nem a história. Você não sabe nem a história e você vai reinventar ele para você. Ou mesmo se ele está vivo, mas não é acessível, né? Uma pessoa que não está a fim de trabalhar. Então você tem que fazer o seu trabalho sozinho. Muitas psicomagias são muito bonitas quando você inclui essa outra pessoa, né? Então, no meu caso, eu tive que contar segredos para minha mãe. A psicomagia que a Eva me deu. Contar segredos para minha mãe e jogar tarô na rua. Eu fiz as duas coisas. Tarô jogar na rua nem era psicomagia, mas ela falou, você devia fazer isso na rua para você entender. E aí eu fiz e realmente foi muito legal. Mas aí eu contei segredos, então uma psicomagia bem concreta, né? Você percebe que eu não estou no nível, nem é simbólico esse nível, né? Eu contar segredos, eu realmente estava contando segredos para minha mãe física ali. Eu poderia não ter contato com a minha mãe, e aí eu teria que inventar uma metáfora para isso, eu contar esses segredos numa carta, ou eu falar esses segredos para outra pessoa que simbolizasse a minha mãe, ou eu fazer um ritual em que eu expunha essas coisas, ou escrever um post aqui revelando os meus segredos para todos, né? Eu poderia trabalhar essa mesma metáfora em vários e vários níveis, né? E se eu posso ir trocando de nível conforme é possível, né? Tem que ser uma coisa que seja possível. Essa sua maneira de ler o mundo é muito linda. Obrigado, Patrícia. Então, a gente tem esse potencial, né? Então você vai, se você não conhece seus pais ou se você não tem acesso a eles, você precisa fazer uma psicomagia em relação a eles com essa questão, porque os pais são fogo, né? É uma questão muito fundamental, né? Gente, tem que dar tempo, aliás, de fazer essa prática. Vou parar de responder pergunta para fazer a prática. Um homem é um animal simbólico. Muito bem, Rosa, exatamente. Deixa eu ver se eu consigo responder mais aqui. Eu tinha uma relação erótica que se relacionava com a aparição de uma aranha enorme no banheiro. Gente, continua? Uma armadeira. Cheguei a perguntar uma vez que ela apareceu e perguntei se havia combinado com a aranha. Olha só, muito bom. Enfim, não sei comentar isso não. Mas é bonito você perceber os símbolos, né? Isso é estar atento às sincronicidades, estar atento aos símbolos, né? O oráculo da vida. Eu gosto muito disso. E se você entender onde está essa questão na sua árvore, né? Então, sexualidade, fogo, criatividade, aranha. Então, como que essa aranha na sua sexualidade, a aranha tem um arquétipo bonito, né? De tecedura e tem um arquétipo sombrio, né? Enfim, tem coisas para trabalhar que a gente poderia conversar aqui, mas não. Gente, tudo bem? Eu paro de responder as perguntas. Sobraram umas 2 ou 3, mas acho que eu respondi mais ou menos. Vou responder. O que é psicomagia? Eu tenho um slidezinho de que é psicomagia aqui. Não vou me estender muito, mas é uma ação simbólica que transforma um padrão real, né? Como funciona a consulta? Então, a consulta que eu tenho... Aí, eu ano passado, depois de fazer o curso de metagenealogia e tá um pouco... Enfim, tá me dedicando muito aos cursos e tal, eu falei para mim que eu não queria mais fazer essas consultas de responde uma pergunta. Eu queria fazer sempre essas que dá uma psicomagia no final, que a gente resolve a questão. Resolve é ótimo, né? Nossa vida não se resolve, é sempre um processo. Mas aí, desde o ano passado, então, estou fazendo só essas consultas mais aprofundadas, que geralmente separo 2 horas para isso, pego os nomes das pessoas da árvore genealógica, né? Dos avós, dos bisavós, dos pais e tal, profissões, as questões que tem ali para montar a árvore, jogamos o tarô e conversamos. Então a gente conversa, então a partir da árvore, do tarô e da conversa, a gente chega numa psicomagia, num ritual pessoal de transformação. E tem sido muito criativo, muito interessante fazer isso, né? Eu sinto que isso é um trabalho, ao mesmo tempo, terapêutico,
e ao mesmo tempo artístico. Eu sou muito mais artista do que terapeuta, né? Por mais que não pareça às vezes. Então, como que a gente traz à tona isso e cria um ritual, cria um roteiro, né? Eu ajudo a pessoa a criar um roteiro para ela executar. E então, na verdade, só de trazer à tona com a árvore, com o tarô, a gente já tem uma questão ali à tona, né? E aí a psicomagia é meio que um complemento que fecha esse círculo e dá uma tarefa para a pessoa que transforma a vida da pessoa no sentido que ela está interessada, né? Da intenção da pessoa. Então é assim que funciona a consulta. A agenda está aberta, né? Por isso também que eu estou explicando isso, que várias pessoas... Eu falei que a agenda está aberta, começaram a perguntar o que era. E eu vi que eu não conseguia responder em uma mensagem, em 1 minuto de áudio, enfim. E aí estou dando essa aula aqui para explicar isso, né? Então a consulta é isso, é a articulação da metagenealogia com o tarô, resultando numa psicomagia. Dependendo da pessoa, a gente vai focar mais na árvore, vai focar mais no tarô, ou vai focar mais na produção da pessoa, né? Se é artista, eu trago à tona a produção autoral da pessoa, as imagens que ela está produzindo, os trabalhos que ela está produzindo, porque isso vai falar muito, né? O trabalho do artista é muito um trabalho de comunicação com o inconsciente, então isso, às vezes a pessoa não está consciente disso, de quanto o material simbólico que ela está produzindo está falando sobre ela, está falando sobre a árvore genealógica, e pode ser um lugar potente de transformação. Então a consulta vai oscilar dentro dessas coisas para a gente chegar numa psicomagia que faça sentido para a pessoa, com o repertório de imagens das pessoas, misturando com o meu repertório, com o repertório do tarô e com o repertório da árvore, né, genealógica, que também traz informações, né, as profissões, as doenças, as histórias, a vida dessas pessoas que estão nessa árvore genealógica com a gente, no nosso inconsciente familiar. Tá? Vou parar de responder pergunta para a gente fazer aqui uma prática rápida da árvore genealógica, né? Você está aí com um papel e uma caneta. Você vai escrever aí. Primeiro, a gente vai pegar o papel e dividir em 4. Pega assim, divide em 4, assim, né? Dobra a folha em 4 partes, né? Tá bem assim, ó. Dividiu a folha em 4 partes. Aqui nessa parte de baixo, a gente vai começar de baixo para cima. Aqui na parte de baixo você vai escrever o seu nome, o nome dos seus irmãos. Se você não tem irmãos, só você. Se você tem 3 irmãos, você vai dividir em 3, você vai ter 1/3 ali do negócio. Tá? Se você tem 2 irmãos, você vai dividir ao meio. Então, o que significa isso? Quando a gente coloca aqui, esse aqui é um mapa que o Jodorowsky repete muito, né? Esse mapa da divisão de 4, assim, né? A gente tem aqui embaixo é o elemento terra, é o mais denso, somos nós, o nosso corpo, né? Então nós e a nossa geração, né, os irmãos, as pessoas que estão junto com a gente. Quando a gente se casa, a gente coloca do nosso lado também o nosso companheiro, nossa companheira, filho, filha, enfim. Mas a princípio aqui embaixo, se a gente for fazer uma árvore só para cima, somos nós, né, nossa geração. No andar de cima aqui, a gente vai dividir ao meio, vai colocar aqui pai e mãe. A mãe sempre fica à esquerda, o pai sempre fica à direita. A ideia da árvore, que é o receptivo e o ativo. Então a nossa linhagem masculina fala do ativo, a nossa linhagem feminina fala do receptivo. Falo de novo, a base ali um quarto de baixo da folha é o elemento ouros, é o nosso corpo, é a nossa saúde, a nossa vida material, né? Então, isso fala também das competições com os irmãos, se tem isso na árvore, ou se tem muitos irmãos, poucos irmãos, vai relacionar como que a gente lida com o nosso próprio corpo. Questões, né, conflitos nessa geração falam do mundo material. Na linha de cima são os pais, pai e mãe. Pai à direita, mãe à esquerda. Estou falando muito rápido? Vou falar devagar. Então, a mãe vai simbolizar a parte receptiva do nosso fogo. E o pai vai significar... Vou tirar isso aqui, não estou mais falando disso. A mãe vai significar a parte receptiva do nosso fogo. O que é o nosso fogo? O elemento fogo na nossa árvore é o quê? Criatividade, sexualidade, trabalho, né? Tudo que você faz com o seu corpo. O corpo é o que você recebeu. Então você recebeu os corpos dos seus pais. Você nasceu de uma relação sexual entre os seus pais, né? Primordialmente. Então, seus pais tiveram uma relação sexual, ou seja, o fogo, a sexualidade, a partir dessa sexualidade nasceu você. Então, na sua árvore, os seus pais estão ali no lugar do fogo.
Então, como você lida receptivamente com o seu fogo é a sua mãe. O pai é a direita, é o ativo, vou falar devagar. O pai é o fogo ativo da sua árvore. Então, como você lida ativamente com o seu fogo, as coisas que você trabalha, a sua profissão, a sua criatividade, como que você busca o outro, né, sexualmente, como que você age no mundo, né, é o seu pai, na relação com o seu pai. Então, se você tem uma relação ruim com o seu pai, você vai ter uma relação ruim com o seu trabalho. Né? Enfim, ruim é uma palavra vaga, né? Mas acho que ela vai influir muito, o seu pai vai influir muito como você lida com o seu próprio fogo. Pensando que essa árvore está fora e está dentro. Então, dentro de você, você tem o seu pai interno, é o seu fogo interno ativo. E a sua mãe interna, está aqui dentro de você, é o seu fogo receptivo. Então, como você lida receptivamente, né? À esquerda está a sua mãe, como você lida receptivamente com o seu fogo. Né, que vai falar então um pouco de como você recebe a energia do mundo, como que você é remunerado pelo seu trabalho, por exemplo, ou como você atrai as pessoas sexualmente, ou como você absorve as suas influências criativas. Então, tudo que você absorve de fogo é a relação com a sua mãe. E como você age com esse fogo é a relação com o seu pai. Tá? Então, a gente está com duas linhagens, uma ativa e uma receptiva, lidando com fogo. Né? Então você vai anotar aí o seu pai e a sua mãe, o nome deles, nesse segundo quadrinho. No andarzinho de cima, no terceiro aqui, na terceira linha de cima, você vai dividir ao meio e de novo dividir ao meio, vai dividir em 4, né? E aí você vai colocar os seus avós. Se você não sabe seus avós, você apenas anota o que você sabe sobre eles. Se você não de onde eles vêm, o que aconteceu, né? Então, os seus avós. Os seus avós são o elemento água na sua árvore. O que é o elemento água? Os seus sentimentos. E, de novo, ativo e receptivo. Então, a linhagem paterna vai estar falando ali do elemento água ativo e a linhagem materna do elemento água receptivo. Ou seja, como você expressa suas emoções, como você recebe as suas emoções. Esses são seus avós. E aí você põe lá o nome deles, avó, avô, avô, tá? Vão ter os avós, em geral, são 4 de cada lado, né? 8. Então, são essas 8 pessoas. É isso mesmo? Não, os avós são 4, os avós são 8. Calma. Estou muito rápido, né? Eu estou querendo fazer tudo em 1 hora e não vai dar tempo. Mas, enfim, mas aí a gente vai pensar no elemento água, ou seja, como que a gente lida com as nossas emoções olhando para os nossos avós. Como era a relação entre os nossos avós? Como que eles se relacionavam? Né? Como que eles se relacionavam? Quais eram as questões deles? Né? De onde eles vinham? Atravessaram guerras, atravessaram migrações? Qual era essa questão? Questões afetivas muitas vezes vão passar, então, às vezes a questão é de cunho fogo, né, sexual, mas muitas vezes isso está mais arraigado nos avós, nas questões afetivas. Então, como que a gente tem aquela tristeza antiga, né? Ou então aquela raiva antiga, você não sabe de onde vem. O que seus avós estavam fazendo? Como é que foi isso? E aí a gente vai passar para a última camadinha de cima, que é essa parte de cima, que vão estar os bisavós. Quem sabe os bisavós, claro. E aí você vai botar o nome dos pais da sua avó, pais do seu avô, pais da sua avó, pais do seu avô. E essas pessoas aí, quando você não sabe, você deixa o espaço em branco. Se você sabe alguma coisa, você fala sobre eles. Ou se você sentir que você precisa, você vai meditar e vai tentar entender quem eles são. Imaginar quem eles são. Imaginar a partir de você, né? Porque quem que são os seus avós dentro de você? É a maneira como você lida com o seu intelecto, com os seus pensamentos. Né? Se você tem pensamentos repetidos negativos, possivelmente isso estão lá nos seus avós. Se você pensa a maneira como você pensa vai ser influenciada por essas pessoas. Então escreve o nome delas, se você não sabe, tudo bem. Né? Isso é uma árvore simplificada, né? Numa árvore inteira a gente botaria também os irmãos, os avós, os irmãos,
dos irmãos dos bisavós, enfim, quantos tem em cada geração, o nome de todo mundo. E boa pergunta, eu ia falar disso. Além dos bisavós importa? A princípio não. A princípio as questões demoram 4 gerações para passar pela árvore, né? Então se teve um trauma ali dos bisavós, vai demorar 4 gerações para aquilo ali ser trabalhado, né? Primeiro, né, que nem você está trabalhando as questões do fogo dos seus pais, a questão da água dos seus avós, a questão mental dos seus bisavós. E muitas vezes essas questões estão relacionadas, sabe? A questão vai ficando mais sutil quando vai indo para trás, né? Então acho que os traumas dos seus avós chegam para você de uma maneira mais sutil, né? Mais intelectual, assim, você tem esse questionamento, né? E as questões dos seus avós chegam para você de uma maneira mais sentimental, assim, tipo, ai, me sinto assim, me relaciono assim. E as questões dos seus pais chegam diretamente para você no fogo, né? Eu não consigo trabalhar porque, né, eu não consigo lidar com a minha profissão, com a minha criatividade, né? Então vai vendo que vai ficando mais denso, né? E aí tem as suas questões, que é o seu corpo, que é o elemento terra, né? As suas questões de saúde, as suas questões com seus irmãos, as suas questões de materialidade mesmo, de dinheiro, né? De corpo e tal. Então, na sua geração ali da terra. Percebe? Então, essas 4 gerações, mas o que acontece? Se um trauma não é trabalhado ou não é totalmente digerido por aquela pessoa, né? Ela vai passar para os filhos, vai passar para os netos, e isso vai sendo trabalhado, e muitas vezes ela vai reviver aquele trauma dos pais, né? Isso acontece, isso é muito comum em várias questões aí, questões de abuso, né? Que tem uma questão lá do estupro das bisavós, a avó tem uma questão parecida, pai, isso vai vindo, né? Vai chegando, né? Vai indo, às vezes se repete da mesma maneira, né? Uma outra situação similar, às vezes se repete de uma maneira mais sutil, mas a gente está aquele fluxo energético, né, aquele padrão inconsciente que faz com que você... o nosso inconsciente quer que você reviva os traumas para poder curar. Tem essa ideia, né? Então a gente está revivendo os traumas para curar. Então se você aproveita a oportunidade, veio o trauma de novo para você, para aí, não vamos fugir disso, vamos trabalhar, vamos curar isso, né? Então é uma oportunidade. Os traumas são oportunidades, né? Os desafios são oportunidades da gente transformar a armadilha em bênção, em dádiva, né? E transformar esse fluxo energético, reverter o caminho dele. Então, todo mundo fez, anotou os bisavós, os avós, os pais, mãe. Quando você não tem, é uma coisa muito interessante, né? Porque você não tem por algum motivo. Por que você não tem o nome dos avós? Porque alguma hora teve uma ruptura. Então você não tem contato, você não sabe quem é. Né? Eu tenho meu avô, que também começava com N, né, o Norival, que também faz essa ruptura com a família. Não quer, não sei de ninguém da família dele, né? Então tem então eu vejo que eu estou repetindo o padrão do meu avô, não é nenhuma novidade eu não querer a minha árvore genealógica, né, com esse N. Enfim, aí você vai ver, se você não sabe todos, coloca o que você sabe. Então, a gente vai ver, quando a gente não sabe essas pessoas, alguma maneira essa pessoa está mais distante, né? Ou é um avô ausente, ou é uma pessoa que foi esquecida da família, que foi recusada, ou uma pessoa que não assumiu a paternidade, ou uma questão social mesmo, né? Que tem muito mais isso nas famílias mais pobres, né? De você realmente não saber, porque você perde, né? A pessoa migrou, não sabe o nome, não tem importância, ninguém se preocupa com isso. E quando tem herança, quando tem famílias mais ricas, você tende a ter esses vínculos mais registrados, né? Porque se você pegar, por exemplo, a história da escravidão é uma história de apagamento, a história da assimilação dos indígenas é uma história de apagamento. Então, a Silvinha também é minha parente aí, Norival. Moravam longe, outros morreram cedo, exatamente. Tem várias coisas que é um distanciamento, né? Isso já quer dizer alguma coisa. É grave? Não, não é grave. E vamos lidar com isso, né? Tem gente que não sabe o nome dos pais. E aí, nesse caso, a gente vai colocar os pais adotivos, as pessoas que criaram. Mas esse vazio de não saber os pais continua na árvore, né? É um trauma ali, né? Por mais que os arquétipos sejam substituídos por outros, tem esse vazio que vai em algum momento ter que ser trabalhado. Esse ato eu não sei, esse ato.
Tem um pouco disso sim, mas não sei até onde. Eu, por exemplo, na minha árvore genealógica eu tenho umas horas que você tem 10 gerações, né? Chega lá para os portugueses, fundadores da cidade de Cataguases. Minha avó tinha esse livro, Fundadores da Cidade de Cataguases. Ia muitas gerações para trás. Né? E tem outras gerações que você não tem nada. Não tem nada. Os pais do meu avô não sei o nome. Sabe? Porque ele não se referia a essas pessoas. Porque ele não queria isso, né? Ele poderia, ele sabia os nomes. Ele nunca falou, porque meu pai... Nunca me contou isso. Então ele, né? E a minha avó contava, porque a minha avó, o meu avô... A minha avó tinha essa relação e o meu avô não. Então ela tinha esse vínculo e o meu avô não tinha. Então é um pouco isso. Não é porque claro, os pais já eram falecidos, os pais dele quando eu nasci, né? Mas ele poderia falar dessas pessoas. Por que não falava? Enfim, tem alguma coisa que estava cortada ali. E outras vezes, então dessa vez foi sutil, e outras vezes é um abandono mesmo, então você não sabe mesmo, porque aquilo foi cortado de uma maneira mais drástica. De toda forma, isso está conversando aí na sua árvore de alguma maneira. Mas eu queria fazer hoje só o exercício dos nomes, porque eu sei que a gente vai poder ler essa árvore de muitas maneiras, né? Se você pensa, eu estou com uma questão afetiva, né? Então, a questão afetiva é sempre também material, emocional, sexual, né? Sempre está nos 4 elementos, né? Mental. Mas ela está doendo aqui na minha parte afetiva, né? E aí eu vou pensar como foram as relações afetivas na minha árvore. Como eram as relações dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais. O que eu estou repetindo, o que não, né? A mesma coisa para qualquer... Quando a gente está tentando entender uma pessoa que não se acha profissionalmente, a gente vai olhar as relações profissionais de todas as gerações anteriores e as histórias envolvidas. Mas eu queria fazer só a questão dos nomes. Tá? Você botou os nomes aí? Botou os nomes? Aí a gente vai ver os nomes que se repetem. Se não tem nomes que se repetem, a gente vai ver os nomes que repetem a inicial, ou repete meio a prosódia, sabe? Às vezes tem paroxítonas, né? Ou proparoxítonas, né? Tem os nomes que fazem... Nomes que são parecidos de alguma maneira, que soam similar, né? Então a gente vai olhar esses nomes, né? E aí a gente vai ver aonde que botaram essas armadilhas na gente, né? Quem você está repetindo? Quais nomes na sua árvore genealógica se assemelham com o seu? Né? Porque isso é tipo uma profecia, né? Você vai aqui para repetir essa história aqui, né? Eu, por exemplo, quando eu nasci, botaram um nome para mim que era José Carlos, né? Eu nasci e botaram esse nome, José Carlos. Com 5 anos eu recebi esse outro nome nadando. Mas José Carlos, então, remetia diretamente ao meu pai, que chama Antônio Carlos. Né? Então, tem o Carlos do meu pai. Carlos já é uma palavra que remete ao rei, né? Rei Carlos, enfim, tem toda uma questão dura aí, que eu não vou entrar. E o José remetia a quem? Ao meu bisavô, o avô do meu pai. E esse José é uma pessoa muito complicada, assim, em vários sentidos, né? E aí, quando eu resolvo cortar, eu entendo por que esse corte, porque vem uma energia bem densa a partir desse José, que é uma pessoa que migrou do Portugal, é uma pessoa que era açougueiro, era uma pessoa que tinha várias simbologias de violência envolvida ali, né? Então, eu resolvi cortar essa relação com esse José. Inconscientemente, claro, eu ganhei esse nome quando eu tinha 5 anos. E então, eu tenho esses 2 nomes, né, que eu posso associar na minha árvore, né? O N eu associo com o Norival. O José eu associo, então, com esse... Tem um outro tio também, que se chamava Francisco José. Enfim, eu associo essas pessoas. E essas pessoas me falam um pouco das armadilhas que estão presentes ali no meu... Ai, já vou ter que explicar como mudei de nome. Não vou explicar agora. Então, essas armadilhas informam... Mas eu quero que você veja isso para você. Quais são as pessoas que têm um nome parecido com o seu? Quais são as armadilhas que te colocaram? Como viveram essas pessoas? Por que você tem esse nome? Às vezes você tem um nome que é totalmente fora da árvore, então de repente as pessoas queriam que você caísse fora da árvore genealógica, né? O Osho deu esse nome para o Nadan, é verdade, minha mãe aqui participando. O Osho me deu esse nome quando eu tinha 5 anos e depois eu me reapropriei dele de uma outra maneira, incluindo Guerra, né, que é o meu sobrenome. Faz uma live para explicar seu nome. Eu tenho essa live, que me perguntaram isso, eu falei uns 20 minutos,
Como mudar de nome? Tá lá, é do ano passado. No GTV, eu não apaguei essa live não. A Silvia falou, meu nome é o mesmo do meu pai, mas a sonoridade parece com a da minha avó. Do meu avô, pai dele. Então tem a influência dos dois, sim. E aí você entender como que você está digerindo essa influência. Né? Osho himself. Ivana é ótimo. Ivana, o Osho ele tinha esse processo que era, você mandava lá uma carta, né? Eu era criança, não fui ver o Osho. A minha mãe, foi ver o Osho algumas vezes. Mas tinha um pessoal que ajudava ele. Eu não sei como era exatamente, mas tinha uma comitiva ali que ajudava ele assinava, né? Ele via cada fotinho da pessoa, o formulário, ele assinava. E tinha umas pessoas que ajudavam e faziam isso. Chamava Sanyas. New Sanyas, do Osho. Minha mãe dizia que queria um nome que ninguém tivesse. Mas às vezes você tem um nome, tipo meu filho, né? Tem um nome que eu também queria, assim, que um nome que veio num conto. Era um conto que eu escrevi bem de escrita automática, eu estava num processo na época, nessa época, escrevendo bem de escrita automática, deixando as imagens, né, uma coisa meio de surrealismo, né, escrevendo. E aí eu escrevi um conto que tinha esse personagem Tuan, que era também totalmente fora da minha árvore, né. E aí depois, o meu filho tem um amigo francês, né, que mora perto, e aí o pai desse amigo chama Antoine. E aí eles perceberam que o jeito do Antoine e Tuan falaram é o mesmo, soa, então Tuan. E o que é Antoine? É Antônio, que é o meu pai. Né? Então eu tentei botar uma coisa totalmente do inconsciente e voltou pro meu pai. Né? Então essas trampas estão a todo lugar. Essa ideia de que... Mas aí você procura mais, às vezes tem uma segunda olhada, não tem ninguém com o meu nome, mas tem alguém com uma inicial, ou alguém que soa parecido, né? A Ivana no caso, a Ivana é um nome de homem, né? Do Ivan. Né? Então queriam que você fosse homem, talvez. Quais são as trampas que te colocaram junto com o seu nome? Então tem isso, gente, isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque às vezes parece anedótico, mas quando faz um sentido dentro da árvore ali, faz um sentido dentro do seu ritual, é uma coisa muito poderosa. Quando você percebe com que arquétipos da árvore você está lidando, né? E quais você quer trazer à tona de volta. Né? E mudar de nome é um ritual muito simbólico, muito bonito, né? O que você é quando você muda de nome? Você está assumindo uma nova identidade. Você não muda de personalidade, você não muda de corpo, mas o nome é essa camada mais externa, né? Que colocam em você, e se você muda de nome, você resolve colocar outra, né? Você vai continuar lidando com o nome anterior, independente. Patrícia também tem a ver com os patrícios. São os patrícios. Tem muitas metáforas. Os nomes, eles dão muitas metáforas. A história dos nomes, né? Os nomes remetem ao santo. Além de remeter ao santo, que é um arquétipo em si, está remetendo a outras coisas. Uma coisa, minha mãe está assistindo aí também, né? Ela comentou. Tem uma coisa dos nomes que se repetem, tipo a minha mãe, na época, chamava Ângela, né? Depois ela mudou de nome também. E casou com o Antônio. Então é uma dupla que tem... as mesmas iniciais, né? Os mesmos an no início, né? Então esse an é uma coisa de narcisismo, né? Você procurar no outro você mesmo. Ou às vezes você procura no outro seus pais, às vezes você procura no outro seus avós. O que você está procurando no outro? Você vê os casais, né? Como que esses nomes se repetem e como que os nomes se repetem de um lado e do outro da família. E tem uma coisa das árvores fazerem um espelhamento. Tem uns espelhamentos que acontecem da árvore do pai com a árvore da mãe. Porque quando a gente procura um parceiro, uma parceira, inconscientemente a gente está procurando esse espelhamento das árvores, né? Veio de uma novela da época, que calhou Antônia Regina. Mas por quê, né? Tinha essa amiga, uma amiga que fez o curso comigo lá. Falava, não, meu nome não tem nada a ver com a árvore, foi que minha mãe olhou no jornal e tinha uma bailarina que ia dançar na cidade que chamava Michele, e ela achou bonito Michele, e aí Michele era uma dançarina que ela viu no jornal, bonito. E aí não tem nada a ver com a minha, não tem nada a ver, mas quem é essa Michele, né? Que além de ter Micael, né, também tem a ver, mas essa Michele vai se tornar o quê? Uma dançarina, e vai o quê? Morar na França,
né? Então, o nome que a mãe dela deu para ela, né? Ela vai estudar na França, ela está em Berlim, enfim. Mas ela tem um pouco um desígnio, assim, né? Inconscientemente, a mãe queria que ela fosse essa bailarina francesa. E ela se transformou numa versão recriada louca, né? Claramente não é uma bailarina clássica que foi se apresentar na cidade, mas trabalha com dança, trabalha com isso. Então é um presente que ela ganhou da mãe dela, né? Eu fui a terceira namorada do Antônio, que se chamava Ângela. Sim, meu pai casou com... Como é? Tinha a Ângela, depois ele casou com Celeste, com Selene e com Maria Celeste. Então ele teve esses casamentos todos com o céu. Por que ele estava procurando o quê? Ele estava procurando alguma coisa do céu, alguma coisa impossível, né? Ele estava procurando esse lugar impossível, no final ele estava procurando a mãe mesmo, né? Claro. Essa falta dessa coisa divina que vem, né? Desse arquétipo feminino superior. Enfim, muitas coisas. A gente começa a abrir esse buraco, gente, sai tudo de dentro desse buraco. Então, a ideia do exercício de hoje é você começar a olhar para esse buraco simbolicamente. Esse buraco é o que você está cavando ali dos ancestrais, né? Olhar os nomes dos seus pais, olhar os nomes das suas avós, dos seus avós. O que isso está falando sobre você, sobre seus irmãos, sobre a sua história, né? Qual o significado desses nomes? Quais nomes se repetem? O que eu consigo associar ali simbolicamente? O que esses nomes estão falando das questões que eu tenho, das minhas dificuldades pessoais, amorosas, profissionais, né? E aí você vai começar a desenvolver sua mitologia pessoal a partir dessa árvore, né? Quais são os grandes dramas da minha família, né? Às vezes esses dramas estão escondidos, você nem sabe, né? Os abortos, os abortos naturais ou não naturais, né? Como essas pessoas que ficam escondidas, né? Ou as rupturas violentas, ou os casos de violência, de alcoolismo, de doenças crônicas. Todas essas coisas vão estar na mitologia pessoal e vão estar relacionando com essas pessoas. Mas o exercício era partir só do nome. Eu estou falando pra caramba, nem sei se é possível tantas informações, né? Deixa eu ler aqui os comentários que eu não li nada. Caramba, eu tô lembrando aqui que namorei 4 pessoas, 2 Andrés e 2 Ronaldos. E onde que estão essas pessoas na sua árvore, né? O que elas representam, né? Meus pais escolheram um nome para mim na gravidez e quando eu nasci minha mãe teve uma intuição e mudou o meu nome. Isso é tudo muito intuitivo, né? O nome que a gente dá para as pessoas, né, para os filhos, é muito intuitivo. E essa intuição, então, não é que é uma profecia que você ganha, mas é uma coisa que está no campo. A pessoa, às vezes, já é programada, né? E às vezes você vai lutar com essa programação, né? Te dão o nome daquele avô que morreu, e aí você tem que lidar com aquele fantasma daquela pessoa, e lidar com ser aquela pessoa, não ser aquela pessoa. Então você lida com essa, às vezes é com uma pessoa totalmente fora, então você lida com essa questão de ser totalmente fora do campo semântico da sua família, de ser diferente, de ser a ovelha negra. Minha mãe queria escolher Ana, mas tinha... Minha mãe queria escolher Ana, mas já tinha uma prima Ana. Então você botou Ivana, uma Ana com um pouquinho, uma coisa na frente. E aí se você começar a estudar a semântica das letras, enfim, é um mundo, gente. Que ia pesquisar a novela, o nome da ideia é Champanhe. Muito bom. A ideia da Regina alguma coisa, né? Da tenda íntima. Meus avós, Francisco e elas Maria. Tem muitas Marias, né? Maria é esse arquétipo da mãe, né? Então as pessoas querem que você seja a mãe, que você fique, seja mãe, a mãe divina, a mãe imaculada. Então tem essa pressão da Maria, como tem essa pressão no Francisco, de ser aquele que não tem apegos materiais, que é bom. Então, isso é uma pressão, o arquétipo pode ser positivo, claro, mas pode ser um arquétipo que te aprisiona, né? Você não quer ser sempre bonzinho, que nem o Francisco. Não quer ser sempre uma mãe caridosa como a Maria, né? Quer ter uma vida pessoal. Então, esses nomes, né, que se colocam, às vezes são armadilhas, às vezes até conscientes que você está colocando, né? O ideal, né? Você vê muitas árvores. Maria é um nome muito comum, né, em árvores. Tem árvores que se repetem essa Maria, que é essa menção à Virgem Maria, a Mãe Divina, que vai indefinidamente. Denise vem do deus Dionísio. Vamos trabalhar isso então, Denise.
O único nome que encontro é um avô da minha avó. Temos a mesma inicial. Essa é a pessoa mais distante que conheço da minha árvore, mas me sinto muito ligada com ele. Bruna também é o Bruno, né, que é o que vem do brown, né, vem do castanho, vem do escuro, né, vem do. Então você é uma pessoa morena, mesmo que você não seja. A única saída para não ser Maria é ser Ivana. Parabéns, Ivana. Minha mãe era Lucila, eu sou Ana Lúcia. Mudei para Ana Lua. Meu nome é artístico. Acho que fiz um corte. A sua mãe queria que você fosse igual a ela, né? E você não quer ser igual a ela, né? Você quer ser você mesmo. Então, você ressignificar isso, honrando a sua mãe e o carinho que é a sua mãe queria que você seja igual a ela, né? Mas você não quer só isso. Você quer ir além disso. Então, recriar o nome pode considerar aí uma psicomagia de transformação aí desse peso que é você repetir, né? A sua mãe, então, tem a carga dela, tem os problemas dela, tem a vida dela, e você vai poder ressignificar essa vida dela de uma outra maneira. Mas Lua também é uma mãe, né? A mãe Lua, a mãe universal, a mãe arquetípica maior, né? Obrigado, Ana Lua. Perfeita essa leitura. Eu quero trocar de nome. Pode trocar, pode não trocar, mas vai com calma, tá? Faz isso de uma maneira consciente, para não ficar trocando muitas vezes. A minha mãe trocou umas 3 vezes, mas sempre em momentos importantes, né? Não sei se ela está aí ainda. Ela comentou mais à frente. Gente, falei demais. Falei demais não, falei o que dava para falar. Já passou... Nossa, a aula já passou um bocado, já passei de 1 hora. Então, eu vou deixar essa aula gravada. Mandem para as pessoas que acham que é interessante. Eu estou fazendo essas consultas. Eu não faço muitas consultas por semana, porque eu mobiliza muito essas consultas. Faço poucas consultas. Obrigado, mãe. Obrigado por tudo que você me ajudou a chegar até aqui. E essa herança bonita que ela me deu. Mas eu vou deixar essa aula gravada para explicar então como que é a consulta. E eu estou fazendo essas consultas para as pessoas. Tem lá um link no meu perfil, se alguém quiser. Escreve lá para a Magnólia. A Magnólia explica como que faz para pagar, como que faz para mandar o formulário da árvore genealógica para mim trabalhar. E não tem muito mistério, é só marcar, mas eu vou marcando assim com antecedência e com cuidado, porque mobiliza muito, né? Claro que a gente vai trabalhando quando a gente trabalha nesse meandro ali entre criatividade e terapia, né? Mas me mobiliza muito emocionalmente, e é sempre muito bonito. Então eu estou fazendo poucas vezes, mas estou fazendo poucas vezes por semana. E então, quem quiser, se inscreve lá. Se tiver dúvidas e tal, pode me escrever, me perguntar. E é isso, eu vou deixar também um resuminho disso. Daqui a pouco eu vou fazer um slide de resuminho para eu deixar no feed. Alguma última pergunta? Eu estou aqui pensando nesse tataravô, é negro, algo que eu nunca havia me dado conta. Então, é isso. O Bruno é aquele que é escuro, e às vezes isso tem preconceitos nesse nome. Às vezes não, né? Às vezes já foi purificado, né? Então tem essa valorização do escuro, mas muitas vezes vai vir um racismo junto com o Bruno. Obrigado, Alexa. Obrigado, Bruna. Obrigado, Audrey. Obrigado, Tenda. Tenda não é o seu nome, né? Gratidão. E a gente volta em breve. Gente, eu não falei isso. Amanhã tem live de novo, que é o Papo com Cartas, que era para ser sexta, a gente mudou para quarta, enfim. Então a gente vai fazer as quartas-feiras Papo com Cartas. Amanhã vai ser com o Igor. Vou deixar nos stories ali o convite, mas amanhã às 11h11, Papo com Cartas com o baralho da memória do Igor, que é justo um baralho sobre as memórias de infância dele. Tá bem? Obrigado, saúde, paz, que todos fiquem bem. Até já.